Voltando aqui à gravação, pessoal. Segunda parte da nossa aula. Aqui, versão 4.6, tranquilo. Então, vou colocar uma outra tela aqui de exemplo. Vou criar uma tela aqui em nova tela. A gente vê agora esse menu aqui do lado direito, que é o nosso menu de propriedades. É um dos menus mais importantes aqui do Power Apps, tá? Todos são importantes, mas esse daqui ele tem ali o que a gente chama de propriedades, que são as coisas aqui que a gente tem que aprender a manipular para mexer bem na ferramenta aqui dentro. Olha só, eu vou inserir aqui um botão, tá? Vou inserir aqui um botão. Vou inserir aqui também um rótulo de texto e vou inserir aqui uma entrada de texto. Inserir esses 3 objetos aqui: botão, texto, entrada de texto. Para começar, né? Então, olha só. Aqui no Power Apps, todas as coisas aqui têm o que a gente chama de propriedades. São características que ficam aqui do lado direito. Conforme você vai clicando nelas, então, vou clicar aqui no rótulo. Eu vou ter aqui as propriedades dele. Então, eu tenho aqui como primeiro o que ele é, né? O tipo de controle que ele é um rótulo, o nome dele, que está como Label 2, que é um nome que a gente pode estar trocando, né? Eu vou colocar aqui como rótulo 2. Já existe um rótulo 2 aqui, então eu vou colocar como rótulo 3. Veja que o Power Apps ele avisa para você caso você esteja repetindo algum nome aqui, porque os nomes são importantes aqui nessa parte de propriedades. Eu tenho uma propriedade aqui chamada texto, que é onde eu posso estar alterando aqui o texto. Ó. Ali está escrito a palavra texto, né? Eu posso alterar aqui e colocar como Guilherme, por exemplo. Tá? E aí, perfeito. Ó. Essa é a minha propriedade texto. Eu tenho a propriedade fonte, que é a propriedade do tamanho do texto. E tenho outras propriedades que vocês vão ver aqui, que essas propriedades elas são propriedades visuais, onde a gente altera aqui os aspectos visuais dos nossos controles. Então, eu tenho aqui ó, a espessura da fonte, centralizar, para centralizar aqui o texto, alinhar, né, é a parte do alinhamento. Eu tenho aqui também as partes aqui de cor da fonte, vou deixar a fonte ali vermelha, né? Eu tenho aqui a parte também de tamanho do controle. Então, o meu controle, dependendo de qual o tamanho que eu deixo ele aqui, ele também muda aqui, ó, na largura e na altura. A gente tem também a posição. Então, a posição no eixo XY. Então, ó, quando o seu controle está aqui na pontinha do aplicativo, ele fica aqui, ó, como 0, 0. E aí, conforme você muda ele horizontalmente, o seu eixo X vai crescendo. Perceba que o eixo Y não cresceu nada, porque eu estou mudando ele só horizontalmente. Conforme você muda verticalmente, aí o seu eixo Y vai aumentando, tá? E aí, com isso, você pode definir a posição correta aqui do seu controle, tá? Você tem também outras propriedades aqui que também são relacionadas a cores, tá? Cor de borda, tem tamanho da borda, espessura. Essas propriedades visuais, elas vão ter tanto aqui no rótulo, quanto também no botão. Ó, o botão também tem uma propriedade de texto. Ele também tem aqui as cores, né? Cor da letra. Ele vai ter também, ó, cor do fundo, né? Que você consegue estar alterando aqui, tá? E aí, essas propriedades mais visuais, a gente chama elas de propriedades não comportamentais, tá? Aqui em Power Apps existem 2 tipos de propriedades. Propriedades não comportamentais, elas vão estar sempre aqui, ó, na parte de propriedades, tá? E tem as propriedades comportamentais, que são propriedades de ação, que elas vão estar aqui na parte do avançado, tá?
Essas são propriedades de ação, tá? Propriedades comportamentais. E aí, todas essas propriedades juntas, elas aparecem aqui do lado direito, mas elas também aparecem aqui na barra de fórmulas, aqui no canto superior esquerdo, tá? Eu vou pegar como exemplo o botão. Botão. Esse botão, ele tem aqui propriedades visuais, né? Ele tem o nome, ó, botão 1, ele tem aqui o texto, ele tem aqui também a cor de fundo, tem tamanho. Essas são propriedades visuais, então são não comportamentais, elas não fazem nenhum comportamento. Elas só mudam aqui as características, né, de design do nosso controle. Aí, perceba o seguinte, ó, vamos pegar como exemplo essa texto. Essa propriedade texto, se eu clicar aqui em cima dela, eu também vou conseguir ver ela aqui, ó, no canto superior esquerdo. Só que eu vou ver ela com o nome verdadeiro dela. O nome dessa propriedade é text, tá? E é importante vocês decorarem esses nomes em inglês delas, tá? A gente usa aqui nas fórmulas e quando a gente for usar essas propriedades, sempre terão nomes em inglês, tá? E aqui eu vejo o seguinte, ó, aqui dentro do botão, né, tá escrito aqui botão. Eu posso mudar aqui pelo lado direito, ó, colocar a palavra enviar, e aí aqui no botão vai mudar também. Só que eu também posso mudar aqui na barra de fórmulas, ó. Eu estou tendo ali o enviar entre aspas, porque todo o texto aqui de Power Apps é entre aspas duplas. Eu posso colocar assim, avançar, por exemplo. Vou colocar um avançar, entre aspas. E aqui dentro do botão já vai ser alterado, tá? Eu posso trocar de propriedade. Eu estou aqui na propriedade texto, eu posso trocar para a propriedade, por exemplo, ó, tem várias propriedades aqui, eu posso trocar para a propriedade size. O que é essa size? A size é o tamanho da fonte, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, para 10, ó, a fonte fica pequenininha. Se eu trocar aqui para 30, a fonte fica já um pouquinho maior. Então, eu posso tanto estar trocando as propriedades por aqui, pelo canto superior esquerdo, quanto aqui no direito. Para que você fique bom aqui no Power Apps, é interessante que você se acostume a trabalhar com as propriedades por aqui, tá? Pelo canto superior esquerdo e decore o nome delas em inglês, tá? Por exemplo, a propriedade color. O que a color faz? A color, ela é a propriedade da cor da letra, tá? Cor de letra aqui se chama color. E a cor do fundo? A cor do fundo se chama fill. Então, eu tenho a cor de letra e a cor do fundo, tá? Essa aqui é a cor do fundo. Ó, estou aqui na propriedade fill. Perceba que se eu mudar aqui a cor do fundo do botão, aqui também vai mudar o RGBA. Ele também vai ser alterado aqui no fill. Mesma coisa que a color, tá? A color eu posso estar trocando também por aqui. Posso estar colocando aqui, né, outros valores, ó. Já trocou a cor da letra, tá? Todas elas têm propriedades, tá? Tudo aqui, todos os controles têm algum tipo de propriedade não comportamental, ou seja, essas propriedades mais simples, essas propriedades visuais, tá? Tudo, desde da entrada de texto, o rótulo, até a tela mesmo. A tela é um controle também. Quando você clica nela, você vai ver que você tem algumas propriedades aqui, ó. Você tem propriedades como cor do preenchimento, né, que é o fill. Ó, se você clicar aqui, ó, a cor de fundo, ela sempre se chama fill, tá? E você pode mudar aqui, ó, a cor do preenchimento da sua tela. Então, isso daqui também são propriedades não comportamentais. Dependendo do tipo de objeto que você está mexendo, pode ser que ela tenha algumas propriedades diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a entrada de texto. A entrada de texto, ela tem algumas outras propriedades visuais um pouco mais diferentes. Ó, eu tenho aqui
por exemplo, nesse controle, eu tenho uma aqui chamado... Deixa eu pegar um bom aqui. Ó, eu tenho essa daqui, ó, chamado modo. Você pode escolher em linha única ou várias linhas. Então, a linha única, quando seu usuário for digitar, ele vai crescendo para o lado e ele suporta até 255 caracteres. Mas, se você colocar aqui na propriedade como várias linhas, por exemplo, né, aí ele já vai suportar, não vai ser mais... ó, ele vai crescendo aqui para baixo, né? Ele não vai suportar mais 255, ele vai suportar 4.000 linhas. Então, já não é a contagem por caracteres, é por linhas, tá? Então, aqui é utilizado para você digitar um texto longo mesmo. Vou deixar ele aqui como linha única. Ainda tem esse modo aqui, ó, senha, caso você queira fazer um daquelas entradas para a senha, né? Deixar em linha única mesmo. E aí, pegando aqui o botão como exemplo de novo, nós temos outros tipos de propriedade aqui, né? Então, propriedades são características daquele objeto. Cor, tamanho, né? Posição, tamanho da fonte, tipo da fonte, espessura, tá? Arredondamento. Então, tudo isso são propriedades visuais e você também pode chamar de propriedades não comportamentais, tá? Então, ó, eu tenho aqui outro exemplo, como o raio da borda. O botão está um pouco quadrado, né? Ó, ele é quadrado. Ah, eu quero deixar ele mais arredondado. Você pode vir aqui no raio da borda e colocar um número aqui, ó, tipo 200. E aí o seu botão já vai ficar um pouco mais arredondado, né? Pode até fazer um círculo com ele aqui. Ah, não, eu quero ele quadrado mesmo. Então você pode diminuir o raio da borda, coloca 1. Ele vai ficar totalmente quadrado aqui, ó, tá? Então essas são propriedades visuais, propriedades não comportamentais. Existe outro tipo de propriedade aqui que a gente chama de propriedades de comportamento, tá? Propriedades comportamentais. Elas são propriedades mais avançadas, que você pode colocar algum tipo de função dentro delas. O botão, ele tem uma propriedade aqui chamada onSelect. O que é essa onSelect? O que ela faz? A onSelect, ela é a propriedade, né, de um evento quando o seu usuário clica aqui no botão. Então, ó, quando ele clica no botão, dispara a propriedade onSelect, né? Ao ser selecionado, né? Quando for selecionado. Então, onSelect. Eu posso trocar, por exemplo, esse false aqui e colocar uma função, tá? A notify, vou usar aqui a função notify, que notifica um texto. Vou colocar assim, ó, olá, e isso é um teste. Não precisa se preocupar com essa função por agora, que a gente vai ver também funções aqui. Então, ó, quando o usuário clicar aqui no botão, ó, surge aqui a mensagem: olá, isso é um teste. Esse é um tipo de propriedade comportamental, tá? Então, onSelect. E o onSelect, ele não tem só no botão, tá? Ele tem no botão, ele tem aqui também no rótulo. Ó, o rótulo também tem onSelect. Só você procurar aqui as propriedades, ó, o onSelect dele aqui, ó. Posso colocar um Notify aqui também, ó. Notify, teste. E, ó, quando a pessoa clicar aqui em cima do rótulo, ó, vou clicar. Aí, beleza, ó, ele aparece também, tá? Agora, tem outras propriedades que são diferentes. Por exemplo, eu vou inserir aqui um seletor. Vou pegar um de entrada, vou inserir um suspenso aqui, ó, menu suspenso. Ó, o menu suspenso, ele tem outros tipos de propriedade de ação, propriedade de comportamento, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a onChange, né? Ao mudar, né?
quando houver mudança. Então, o que ela faz? Ela faz alguma coisa se o nosso menu suspenso mudar. Então, ó, vou colocar aqui também a mesma função, a notify, ó, no onChange. Notify. Vou colocar aqui o texto, né? Teste. E aí, olha só, na onChange, se eu pegar aqui, né, ó, o meu menu suspenso e deixar aqui como 1, ó, eu marcar 1, nada acontece, porque não houve mudança. Agora, se eu marcar, por exemplo, aqui no 2, aí ele já aparece a mensagem de teste lá, ele já notifica, porque houve mudança. 3, houve mudança. Se eu digitar o 3 de novo, nada acontece. Mas se eu colocar 1, houve mudança novamente. Ou seja, quando houver uma mudança, um change. Então, cada um aqui, eu tenho também outras propriedades. A própria tela mesmo, a gente tem as propriedades visuais, mas a gente também tem propriedades comportamentais aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a onVisible, né? Que é quando o usuário, ele observar aqui a nossa tela, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Notify. Vou usar o Notify aqui como exemplo para tudo aqui. Vou colocar aqui, ó, você está vendo esta tela. E aí, beleza, ó. Eu estou aqui nessa tela, ele não me dá nada, né? Mas se eu chegar aqui em outra tela, ó, eu estou aqui nessa tela, e agora eu vou aqui para a nossa tela onde eu coloquei lá o Notify, ó, ele já, ó, você está vendo essa tela. Por quê? Porque eu fui para uma tela e quando eu retornei, ele ativa o OnVisible, né? Que é ao ser visível, né? Quando a pessoa olhar para a tela, ele já vai disparar. E aí a gente pode colocar vários tipos de funções dentro dessas propriedades de ação para que aconteça alguma coisa. Então, por exemplo, ó, quando o meu usuário entrar nessa tela, eu quero exibir uma janela, um pop-up, ou então eu quero exibir aqui um GIF durante 5 segundos, daquele de carregamento, ou então eu quero que ele seja direcionado para um site. Alguma coisa você pode estar fazendo aqui, tá? Que aí esse usuário ele vai estar realizando algum tipo de ação aqui dentro do seu aplicativo. Então, essas duas propriedades são importantes, tá? Visuais, propriedades não comportamentais e propriedades comportamentais, tá? Então, esse lado direito fica aqui as nossas características. E aqui embaixo, aqui na parte de baixo, você vai ter o zoom, para você sempre ajeitar aqui a tela, e você também vai ter aqui, né, a coisa, o objeto, o nome do objeto que você está selecionando. Por exemplo, estou selecionando aqui o menu suspenso, né? Ele se chama Drop Down 1. Aqui embaixo vai ter, ó, Drop Down 1, e vai também falar a tela que você está. Por aqui, se você quiser, você pode trocar a tela que você está. Ó. Vou para Browser, tá? Para outra. Então, aqui você troca, tá? Ó. Pode ir tudo trocando aqui, selecionando objetos, tá? E por aqui você pode... Mas você também pode trocar aqui de tela vindo no modo de exibição em árvore. Eu prefiro trocar por aqui mesmo. Terminado aqui de apresentar essas telas, né? Esse nosso overview aqui pelo Power Apps, agora a gente vai ver um pouquinho aqui essas, sobre essas propriedades. Então, vou inserir aqui mais uma tela, tá? Uma nova tela aqui, estou jogando várias telas aqui só mesmo para ir trabalhando com esses exemplos, tá? Aqui, dentro de Power Apps, a gente tem 4 coisas que são importantes para quem está começando em Power Apps para iniciar os seus estudos, tá? Primeira é como você manipula as propriedades. Então, como assim? Eu vou colocar aqui, eu vou inserir 2 entradas de texto
Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Duas entradas de texto e também vou deixar elas até grandinhas aqui, né? E aqui eu vou inserir aqui embaixo um rótulo, que ele só serve para visualização mesmo. Vou até deixar ele com uma borda aqui, vou mudar o tamanho da borda, tá como 0, eu vou colocar como 1, só para ele ficar com uma bordinha aqui. Quando você tem dois objetos iguais, você consegue selecionar eles com Ctrl, tá? Ó, selecionando os dois, e você consegue alterar as propriedades deles ao mesmo tempo, tá? Os objetos, quando você segura Ctrl e seleciona eles, eles vão pegar as propriedades que os dois têm em comum. Você pode selecionar vários objetos e alterar as propriedades deles de uma vez, tá? Então, por exemplo, esses objetos aqui, eu posso retirar aqui essa frase, entrada de texto. Tem uma propriedade aqui, ó, chamada padrão, que é, para essa entrada de texto, né, ela já vem preenchida essa frase, entrada de texto. E aí o seu usuário tem que ficar apagando ela. Então é interessante que você deixe ela vazia, tá? Em branco. Se você quiser deixar algum texto aqui dentro, eu recomendo que você use a propriedade texto dica, que fica aqui, ó, do lado direito, texto dica. Aqui você pode colocar uma frase, por exemplo, insira um valor. E aí, olha só, aqui nas entradas de texto, né, quando seu usuário for digitar, ó, ela desaparece quando ele for digitar. Então, o texto indica interessante para isso. Então, eu vou deixar essas duas assim, tá? E eu vou colocar um nome nessas entradas. Essa primeira entrada aqui de cima, eu vou chamar de valor 1. Ande o vídeo no YouTube onde explica cada propriedade. Boa. Olha só. Eu até deixei, ou ia deixar aqui na finalzinho, tá? Essa parte das propriedades. Mas a gente tem aqui, eu vou passar algumas documentações para vocês aqui da Microsoft que são bem interessantes, tá? O Microsoft Learning, ele tem uma unidade em que ele é focado somente para trabalhar com propriedades aqui do Power Apps que são muito interessantes. Mas antes, eu recomendo que vocês venham aqui no Microsoft Learning e usem essa documentação para conhecer todos os controles. Aqui ele tem todos, tá? De A a Z. Por exemplo, botão. Ó, eu quero conhecer um pouco mais sobre botão. Aqui você pode clicar na documentação, que ele vai ter tudo. Para que serve, as principais propriedades do botão, ó, que são onSelect e o Test. Ele vai te dar também todas as outras propriedades, falando o que cada uma é, o que cada uma faz. E como as propriedades elas se repetem muito entre os controles, por exemplo, a Test, ela vai ter tanto aqui quanto no rótulo, quanto na entrada, quanto... Então acaba que fica bom para você decorar. É muito rápido para decorar todas elas, tá? É questão de uma semaninha você já decorou tudo. E aí, ele vem com a lista aqui de todas as propriedades que tem no botão e alguns exemplos de função que você pode usar nele, tá? E ele tem aqui, ó, exemplos, adicionar uma fórmula. Então, ele pega, ó, passo a passo para você indo fazendo seus estudos com o botão. Configurar o botão com várias fórmulas, ó, também tem. Adicionar outro botão para redefinir o total. Então, tem muita coisa aqui que você pode utilizar, tá? Isso em relação a controles. Você também tem aqui outras, né, documentações que eu vou passar mais um pouquinho daqui a pouco, né, que são das fórmulas que a gente vai utilizar. Então, aqui tem as fórmulas de A a Z, tem também os operadores, tudo que a gente for ver aqui, a gente também vai trabalhar com essa documentação, tá? Mas a gente já tem aqui a documentação de todos os controles e também tem uma unidade aqui dentro do Microsoft Learning, né? Vou colocar aqui, ó, Microsoft Learning Propriedades.
Vou colocar aqui Power Apps, né? Tem muitas propriedades. E aí, olha só, aqui no Microsoft Learning, você tem aqui unidades, tá? Onde ela te fala aqui, ó, propriedades básicas no Power Apps. E ela te ensina cada uma. Tem aqui todos os controles, onde que cada uma está. Então, por exemplo, quais são os controles, quais são os objetos que têm a propriedade on-change? Ela te dá aqui a lista de controles que tem. Ah, qual é a propriedade visible? O que que ela faz? Quais são os controles que tem? Então, ela também tem muita... Entrem no Microsoft Learning, tá, pessoal? Depois, porque é muito bacana e tem, cara, muita coisa boa. Não só aqui na documentação, porque o Microsoft Learning, ele tem aqui, né? Ele tem várias frentes de aprendizado. Ele tem a documentação, explicando detalhadamente. Ele tem também exercícios, né? Com labs, então ele te dá uma licença para você testar, e você consegue fazer laboratórios para testar, tem vídeos, tem perguntas e respostas, tem muita coisa bacana para você sair daqui especialista no assunto, tá? Do básico, intermediário e avançado. Então, olha só, eu vou colocar esse primeiro objeto, eu vou chamar ele de valor 1, e esse outro aqui eu vou chamar de valor 2. E esse rótulo aqui, eu vou chamar ele de resultado. Beleza. Aí, olha só, né? Eu tenho aqui uma propriedade, né, chamada test, tá? Que ela também se chama texto, mas vamos começar a acessá-las por aqui por cima, tá? Ó, tem a propriedade test, que é o texto que fica aqui dentro do meu rótulo. Se eu trocar aqui e escrever, por exemplo, Guilherme, ele vai aparecer aqui dentro o Guilherme. Lembrando que o texto aqui sempre é entre aspas duplas. Agora, se eu, por exemplo, quiser deletar esse texto aqui e escrever Guilherme sem as aspas, ó, ele vai acusar um erro para mim, tá? Justamente porque texto eu tenho que colocar entre aspas, tá? E se eu quiser escrever um número aqui, eu posso? Posso. Se eu quiser escrever aqui, ó, 100, vai aparecer 100 aqui, porque 100 é número, então não precisa de aspas, tá? Mas se eu colocar aspas nele, ele vai virar um texto. O programa vai reconhecer ele como texto e não como número. É bem parecido com o Excel, tá, pessoal? Esse sistema aqui de referência do Power Apps é completamente inspirado no Excel. E se eu quiser fazer fórmulas aqui, cálculos, eu posso? Posso sim. Eu posso, por exemplo, fazer 100 mais 10. Ó, posso. Ali vai aparecer 110. Tá vendo? Aqui, né? Aqui a barra de fórmula, ela tem o que a gente chama de operadores. Nós conseguimos aqui fazer todas as operações básicas aqui com os símbolos que a gente utiliza também no Excel. Então, o mais, o menos, por exemplo, 100 menos 10, também vai dar aqui, ó, você usa o hífen. 100 vezes 10, ó, vai dar 1000. Você usa o asterisco. 100 dividido por 10, você usa a barrinha, tá? Então, você tem esses operadores que a gente chama de operadores aritméticos, né? Que a gente usa lá no Excel, também servem para cá. Do mesmo jeito que no Excel a gente usa, por exemplo, o e-comercial para concatenar, a gente usa aqui também. Ó, se eu quiser, eu posso colocar o e-comercial e ele vai concatenar o 100 e o 10, vai ficar ali, ó. 100 e o 10 tudo juntinho, tá? Então, aqui na propriedade teste, certo? Na propriedade teste, tudo que eu escrever aqui vai aparecer aqui no nosso rótulo, tá? E isso também em outras coisas. Se eu colocar aqui também um botão, ó, o botão ele também tem propriedade teste. Se eu for na propriedade teste dele, ó, aqui em cima, né, ó, procurar aqui teste,
eu também consigo escrever coisas aqui, tá? Vou escrever aqui, ó, Guilherme. E aí, vai estar escrito Guilherme aqui no texto do botão, tá? Voltando aqui para o rótulo. Eu também consigo, aqui dentro de Power Apps, referenciar propriedades de outros controles. Então, por exemplo, eu quero referenciar o que está escrito aqui no botão. O texto do botão está escrito Guilherme. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar o nome, dá para colocar valores nas caixas acima para fazer algum cálculo? Dá sim, a gente já vai fazer. Por exemplo, ó, eu posso pegar aqui, né? Vou colocar aqui um valor, sei lá, 50 e vou colocar aqui o valor 60, tá? E aí, beleza. O que que a gente pode fazer aqui dentro? Referenciar as propriedades dos outros controles. Então, ó, o que que é importante você pegar? Você pegar o nome deles. Vou fazer primeiro com um botão. O botão, ele se chama button 4, tá? E eu quero fazer uma referência aqui. Ó, eu quero que o texto que vai aparecer aqui seja o texto do botão aqui, Guilherme. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a propriedade texto desse outro botão. Eu posso colocar o nome dele, que é button 4. Ele vai aparecer aqui em cima, ó. Eu posso selecionar. E aí, veja que ele vai ficar, ó, ele vai referenciar aqui, né, ó, vai ficar verdinho o botão. E aí, aqui, ó, vai aparecer false. Por quê? Porque ele está referenciando o onSelect, o que está lá no onSelect do botão, tá? Que é o valor. Aí, por isso, para que eu pegue o texto do botão, eu tenho que usar um pontinho aqui, ó, tem que usar ponto, e aí ele vai me apresentar todas as propriedades do botão, ó. Ele está referenciando todas elas. Eu tenho que especificar, tenho que colocar aqui, ó, ponto text, para falar que eu quero o texto do botão. Aí vai estar aqui, ó, Guilherme. Então, eu posso fazer cálculos usando, né, os textos que estão aqui na entrada de texto, o texto que o meu usuário coloca. Por exemplo, ó, eu quero que quando o meu usuário digitar algum número aqui em cima, né, em cima e embaixo, eu vou pegar e vou fazer uma soma deles. Como é que eu posso fazer? Ó? Primeiro eu pego o nome dessas coisas, né? Então, o nome dessa caixa de texto é valor 1 e o nome dessa outra é valor 2. Então, eu posso colocar aqui, ó, valor 1 ponto text, tá? Eu tenho que especificar a propriedade que eu quero de lá. E quando a gente só coloca valor 1, ele seleciona tudo. Texto, cor, tamanho, posição. Eu só quero texto. Então, valor 1 ponto text mais valor 2 ponto text. E ele vai ter ali, ó, 50 mais 60 igual a 110, tá? E aí, dependendo do que o meu usuário digitar aqui, isso fica dinâmico, né? Ó. Eu posso estar colocando aqui, ó, 1000, aqui colocar 500. Então, ó, vai dar 1500. E aí, não só isso, mas você pode misturar, né, essas referências com o texto, com a concatenação que a gente viu aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, aqui no Power Apps, você pode dar espaço nas coisas que não tem problema, tá? Tá vendo? Posso dar um espacinho aqui só para ter um espaço aqui mais visual. E eu posso fazer o seguinte, ó, nesse espaço aqui, eu posso colocar uma frase, entre aspas, ó. Posso colocar assim, o resultado é... Ó, o resultado é... Colocar entre aspas, e aí colocar um ezinho comercial para concatenar o texto, ó. E aí, ó, eu estou concatenando esse texto com a soma dos valores que está vindo aqui em cima, usando o e comercial, né, que é o nosso operador de concatenação.
E ó, o resultado é 1.500. Eu posso fazer misturas com essas referências. E a referência, ela não serve só para texto, é para todas as propriedades. Por exemplo, eu tenho aqui, né, esse botão, e aí esse botão ele tem a cor de fundo dele vermelha, tá? Beleza. Nós sabemos que a cor de fundo aqui se chama fio, tá? Então, se eu selecionar o botão e ir aqui na propriedade, ó, na propriedade fio, você vai ver que se você clicar em cima aqui, ó, do RGBA, ó, ele vai trazer aqui para você, ó, a cor de fundo desse botão, que é esse vermelho aqui, né? Então, a gente sabe que a cor de fundo é o fio. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu quero que a minha letra, a letra aqui desse rótulo, né? Seja igual à cor de fundo do botão. Eu posso vir aqui, ó, na propriedade da cor da letra, que se chama color, tá? Então, eu vou lá na propriedade color, que aqui é preto, né? Ó, preto. E eu quero fazer o seguinte, ó, eu não quero que seja preto, eu quero que seja a mesma cor do botão, a cor de fundo do botão. Então, eu posso só apagar isso daqui, ó, estou na propriedade color do nosso rótulo, tá? E eu posso colocar o nome button 4 ponto fio, que é a cor de fundo. E aí, olha só, ele já vai referenciar aqui a cor de fundo e vai já colocar aqui na cor da letra. Para que isso é importante? Você pode estar fazendo aqui no aplicativo, né? Colocando ali as cores, os modelos de cores que você quer usar em alguns objetos, e depois só indo referenciando. Olha, eu quero lá, cor roxa, ponto, fio. Então, você vai padronizando o seu app. Ou então, poxa, eu quero que quando a pessoa preencha, né? Quando ela preencher aqui, por exemplo, as coisas, olha só, eu posso usar isso aqui misturado com funções, né? Com a função se. Então, ó, se não estiver preenchido, eu quero que a propriedade fique com a cor vermelha. Agora, quando a pessoa preencher, eu quero que fique com a cor verde. Então, eu posso fazer misturas aqui, trabalhando com essas propriedades, colocando propriedades umas nas outras, tá? É importante que você aprenda a mexer com propriedades, tá? Porque tem certas coisas aqui que você vai precisar. Você vai precisar pegar a propriedade de um lugar e colocar em outra. Um exemplo mais concreto disso. Ó, vamos supor que eu tenho aqui uma. Vou colocar aqui um controle de assinatura. Acho que assinatura pode ser? Acho que pode ser. Deixa eu ver aqui. Entrada. Vou colocar entrada de texto, não. Entrada caneta. Tá? Entrada caneta. Beleza. Tem aqui uma entrada caneta, que é onde o usuário, ele, né, assina aqui o negócio. Bacana. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Vou vir aqui em mídia, vou colocar um objeto que é a nossa imagem, tá? Aí, beleza. Olha só. Eu gostaria que a assinatura que a pessoa fizer aqui apareça aqui nessa nossa imagem. Será que tem como? Vamos ver se tem, ó. Eu tenho aqui a assinatura, né? E eu tenho algumas propriedades, tá? Então, a assinatura, esse controle de assinatura, ele se chama Pen Input 1, tá? Se chama Pen Input 1. Beleza. Então, aqui na foto, ó, aqui na imagem, eu tenho uma propriedade aqui chamada Image, tá? Eu vou apagar esse Sample Image e vou colocar o nome Pen Input 1 para ver se eu consigo alguma coisa. Ó. Pen Input 1, olha, ele está referenciando. Eu vou colocar um ponto
Ó, e vou colocar aqui, image. Então, eu vou pegar a propriedade image daqui da assinatura, ele já vai referenciar a assinatura aqui para mim. Então, se eu precisasse, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas telas. Eu tenho uma tela onde ele assina, e aí eu tenho uma outra tela onde eu vou fazer um PDF com um documento, né? O documento todo formadinho, e eu preciso da assinatura desse cidadão lá no documento para ser gerado, né? Para quando no final ele quiser imprimir isso. Então, eu preciso pegar a propriedade image daqui da assinatura e jogar numa imagem e colocar lá, certo? Nesse PDF, nessa coisa. Então, é importante que nós consigamos, né, aprender a mexer com propriedades para você ter essa facilidade de manipular, de pegar uma coisa de um lugar, jogar para outro. Então, ó, se eu tivesse em outra página, por exemplo, eu vou lá para a página 1. Poxa, eu quero que aqui na página 1, ó, eu vou inserir uma imagem aqui também, e eu quero, ó, estou em outra página, mas eu quero que apareça a assinatura do cidadão aqui. Muito simples. É só você vir aqui na propriedade image, que é a propriedade da imagem, e aí você trazer a propriedade daquela entrada de texto, daquela entrada da caneta, no caso. Então, você coloca aqui, ó, o nome dela, que é pen input, né? Pen input 1.image. E aqui embaixo você já vai ter a assinatura da pessoa aqui em outra tela, tá? Então, é importante a gente aprender a trabalhar com essas propriedades, tá? Vou deletar aqui. Então, eu consigo pegar propriedades, né, de várias coisas diferentes, tá? Então, ó, vou inserir aqui outra coisa. Vou inserir aqui seria um retângulo aqui, tá? Poxa, eu quero que esse retângulo tenha a mesma cor que o botão. Muito simples. O botão se chama botão 4, então eu venho aqui no retângulo, vou lá na propriedade dele. Qual a propriedade da cor aqui? É a fill. Fill é cor de fundo, color é cor de letra. Então, como eu tenho aqui o retângulo, eu vou lá no fill, que é a propriedade dele, ó, seleciono o retângulo e venho aqui em cima até a propriedade fill. E aqui eu consigo retirar essa cor e colocar ela como a cor do botão. Então, bottom 4. Ponto fio. E aí, o que isso significa? Se eu trocar a cor do botão para outra cor, por exemplo, verde, ó, tanto o retângulo quanto a letra que estão sendo referenciadas, elas também vão trocar automaticamente. Agora, vamos falar um pouquinho de operadores, tá? A gente já viu que a gente já tem alguns operadores aqui, né? Mas eu vou apagar aqui do rótulo, né? Ó, vou lá na propriedade texto dele. Vou apagar esses textos que eu fiz aqui, né? Vou apagar todo mundo. E vou colocar aqui, vou usar esses valores aqui, né? Esse valor 1 e valor 2, que são essas duas entradas de texto. Eu vou usar elas como exemplo aqui, tá? Então, nós vimos que nós temos operadores, né? Que a gente chama de operadores aritméticos. Eu vou deixar também aqui uma documentação do Microsoft Learning falando sobre operadores. Mas nós temos aqui alguns tipos de operadores. Eu vou falar dos principais aqui, tá? E outros a gente vai ver na semana que vem, quando a gente estiver fazendo o aplicativo mesmo. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com alguns outros operadores também. Então, ó, eu tenho operadores aqui que a gente chama de operadores aritméticos. São esses de conta que a gente faz mesmo. 5 mais 5, 10 mais 10, né? Então, ó, se eu quiser fazer aqui, né, ó, 10 mais 10, eu uso aqui operador. E beleza, vai aparecer o resultado aqui. Como essa cor tá meio ruim, eu vou deixar aqui um preto, para a gente conseguir aqui ver o negócio. Então, né, ó, 10 mais 10 dá 20. Então tá tranquilo até aqui, né? Vou deixar um pouquinho maior, ó, 10 mais 10 dá 20. Eu também tenho aquele nosso operador de concatenação, que é para eu concatenar as coisas aqui, né? Eu coloco aqui, por exemplo, meu nome, Guilherme.
entre aspas, ó, ele aparece. Poxa, quero concatenar com o meu sobrenome, que é Gomes. Então, eu boto um E comercial aqui, ó. E comercial, e eu coloco entre aspas, Gomes. Guilherme Gomes, ó, ficou tudo juntinho, ficou concatenado. Queria concatenar com espaço. Simples, ó, dá um espacinho aqui, né? Bota aqui entre aspas um espaço e concatena com. Ó, agora eu tenho o nome, né? Aqui em primeiro, e comercial concatenando com o espaço, e comercial concatena com o Gomes. Beleza, Guilherme Gomes. Então, esse é um dos operadores. A gente tem também operadores que a gente chama de operadores de comparação. Eles vão retornar para a gente verdadeiro ou falso, do mesmo jeito que no Excel, tá, gente? É tudo, vocês vão perceber que 70% das funções aqui do Power Apps, operadores, é tudo cópia mesmo do Excel. A Microsoft pegou e reaproveitou muita coisa. Então, por exemplo, ó, no Excel a gente tem assim, ó, 10, eu tenho aqui, né, 20, tá? Aqui no Excel, a gente tem que usar igual, né? Mas no Power Apps não precisa. Ó, eu posso colocar assim, ó. A célula A1 é maior do que a célula B1, ele vai me retornar um falso, né? Agora, se eu colocar aqui 30, ele vai me retornar um verdadeiro, tá? É a mesma coisa no Power Apps. No Power Apps, eu posso colocar aqui e fazer comparação entre objetos, entre propriedades de objetos. Então, ó, eu posso pegar aqui o valor 1, né, que é esse que está com 1.000, e o valor 2, que é esse que está com 500. Posso fazer assim, ó, valor 1, ponto, teste, é maior que valor 2, ponto, teste. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o tipo, porque como é uma comparação, tá? Diferente das fórmulas de mais, menos, divisão, que o Power Apps ele já consegue fazer, quando você vai fazer uma comparação, maior, menor, maior, igual, menor, igual, ele não consegue comparar textos, ele só consegue comparar números, tá? Então, ó, se eu colocar números aqui, por exemplo, 1.000 é maior que 500, ele retorna verdadeiro. 1.000 é maior, sim, que 500. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui 100 é maior que 500, ele retorna falso, ele retorna tudo em inglês, tá? Falso porque 100 não é maior que 500. Mas se eu tentar pegar aqui, ó, as propriedades das entradas de texto, né? Valor 1 e valor 2, ele não vai deixar, tá? Valor 1 ponto teste, ele não vai permitir, porque isso aqui é um texto. Ele não consegue, ele não entende comparações de texto, tá? O que a gente teria que fazer? Nós poderíamos usar uma função de converter, né? Converter eles para value, para valor, mas isso vou falar daqui a pouco quando a gente estiver mexendo em função. O que eu vou fazer por agora é o seguinte, ó. Aqui nas entradas de texto, a gente tem aqui também uma opção aqui chamada formato nas propriedades, ó. Onde aqui tem o formato texto e tem outro aqui chamado número. Eu posso colocar as entradas de texto para aceitar só número. E aí, essa propriedade text delas vai mudar de texto, de a value aqui. Poxa, não mudou? Não mudou? Não mudou? Não mudou. E agora está retornando o velo. Já era para estar aparecendo. Deixa eu pegar aqui. Ponto. Não quer aparecer o velo. Lamento. Lamento, vou ter que usar a função. Depois eu explico essa função aqui, tá? Então, vou deixar com o texto mesmo.
Vou colocar aqui, ó, valor 1, valor 1.txt é maior que valor 2.txt. Eu vou usar uma função aqui para converter esse texto para número, tá? Eu preciso usar essa função para que essa comparação faça sentido. Então, ó, eu vou colocar aqui uma função chamada velo, tá? Para converter aqui o valor 2 em número, e uma outra função chamada velo para converter o valor 1 também em número, tá? Que aí ele vai conseguir fazer aqui. Mas depois eu explico essas funções. Mas veja, ó, eu posso usar, o foco aqui é nesse símbolo aqui, ó, maior ou menor. Então, eu posso usar o maior ou menor para estar comparando, tá? Ó, dependendo do que você faz a comparação, ele te retorna um valor. Então, isso daqui, tá, pessoal, são operadores. O que um operador é, basicamente? É um símbolo ou uma palavra que faz uma operação ou retorna um valor aqui em Power Apps, tá? Então, eu tenho aí esse símbolo maior, eu tenho menor, né? Eu tenho ó, o menor, eu tenho o maior, ó, eu tenho vários símbolos aqui, ó. Maior é igual, menor é igual. Eu tenho o diferente, que é esse símbolo aqui do maior ou menor, ó, aberto fechado, ó. Esse 8.888 é diferente de 500, então ele retorna verdadeiro, retorna true, tá? Eu também tenho, ó, vou apagar tudo aqui. Eu também tenho operadores que são palavras, tá? Por exemplo, eu tenho um operador aqui chamado self. Isso aqui é um operador, ó, self. O que ele retorna? Esse operador ele retorna o próprio controle, tá? Ele pode referenciar as próprias propriedades. Por exemplo, eu quero que esse aqui no texto, né? Estou na propriedade texto do rótulo. Eu quero que aqui apareça o tamanho da fonte. Ó, o tamanho da fonte é 21, certo? E eu sei que o nome dessa propriedade em inglês é size. Então, eu posso colocar assim, ó, self ponto size. E aqui vai mostrar 21. Ele está trazendo o próprio tamanho. Ah, não, eu não quero o próprio tamanho da fonte, eu quero a própria, vamos colocar aqui a própria largura, talvez? Cadê? Embaixo. 560 de largura. E a altura? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, própria. Vou colocar aqui height 70, que é a mesma altura que aparece aqui. Ah, eu quero saber a posição. Então, qual é a própria posição no eixo X? 40. E no eixo Y? 268. Então, a self é um operador que ela traz as próprias propriedades. E aí você pode brincar com esse operador. Por exemplo, eu quero que... Você vai ver que aqui, né, em algumas coisas, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar... Deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Ó, aqui, por exemplo, esse é um ótimo exemplo. Ó, eu tenho aqui, nessa tabela aqui, nessa galeria, eu tenho aqui, ó, ele já trouxe pronto para mim, tá? Isso aqui foi do aplicativo pronto, ele trouxe aqui, ó, que o tamanho, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a espessura da fonte, né? Espessura da fonte não, vou pegar da posição. A posição dele, ó, a posição desse de baixo, ela está referenciando a propriedade do título de cima, tá? Então, se eu mover esse título aqui de cima para o lado, ela também vai ser movida para o outro. Eles estão já utilizando aqui a propriedade. Eu também tenho uma propriedade aqui, ó, chamada largura e altura, tá? Ó, olha a altura. Como é que está a altura desse meu rótulo? Eles já pegaram automático aqui, ó. Eles pegaram o próprio tamanho da fonte, então, a self size, o próprio tamanho da fonte,
e multiplica ele por 1,8. Ou seja, para deixar o tamanho do rótulo um pouco maior do que o tamanho da fonte. Porque assim, se a pessoa aumentar aqui a fonte, por exemplo, a fonte é 12. Se eu colocar a fonte para 20, o rótulo também aumenta proporcionalmente. Então, ele sempre vai ficar um pouquinho maior do que a fonte, tá? Voltando aqui no nosso exemplo, ó. Eu tenho aqui, né? Eu vou deixar aqui um texto. Vou deixar aqui Guilherme, tá? A propriedade de texto. Beleza, Guilherme. Aí, olha só. Se eu pegar o tamanho dessa fonte aqui desse rótulo e colocar aqui, por exemplo, 100, veja o que que acontece. O texto vai ficar maior que o rótulo e aí ele vai desaparecer, correto? Agora, vou deixar aqui como 10, tá? Vai ficar pequenininho. Vou voltar aqui para 20. Beleza. Agora, se eu colocar a altura do rótulo usando a propriedade self, então, ó, eu vou vir aqui na propriedade altura, tá? Então, eu vou vir aqui na altura. Então, veja que aqui em cima eu estou na altura, ela se chama height e ela tem o tamanho 70. Agora, se eu tirar esse 70 e falar o seguinte, ó, eu quero que a altura do meu rótulo, né, seja o próprio tamanho, ou seja, eu vou usar o operador self, ponto, size. Olha, vai ficar exatamente do tamanho da fonte, ó. Vai ficar bem curtinho. Só que eu posso, como ele retorna um número, ó, ele está retornando 20, porque o tamanho do size, né, é 20, que eu coloquei, o tamanho da fonte é 20. Agora, se eu pegar e colocar assim, ó, eu quero ele multiplicado por 2. Então, ele vai pegar automaticamente o tamanho da fonte e já vai multiplicar por 2, ou seja, ele vai ficar com o tamanho de 40. E aí, conforme eu crescer a fonte, se eu colocar aqui agora 100, né, no tamanho da fonte, o rótulo também vai crescer junto, tá? E assim por diante. Só que é importante você deixar tudo numa proporção, lógico, né? 100 aqui não é o mais indicado, mas, poxa, se eu botar aqui a fonte, quero crescer ela para 40, ó, o rótulo já vai crescer numa altura até que interessante. Então, você deixa as coisas já, você usa aqui as propriedades, né? Essas propriedades e também esses operadores para que você consiga manipular aqui as coisas, tá? Outra propriedade que vocês podem ver aí, né? A propriedade de cor, que é a fill. Aqui na fill, vocês vão ver muito as cores aqui dentro do Power Apps naquela função RGBA. Mas aqui também tem a propriedade color. Propriedade não, o operador, tá? Vocês vão ver o operador color. O que que o color faz? O color, ele retorna alguma cor que tem aqui no Power Apps. Então, ó, ele é uma palavra, color. Se eu der ponto, eu posso escolher algum tipo de cor aqui, ó. Ele traz uma lista de cores. Então, eu quero que, ó, a cor de fundo desse retângulo, eu vou colocar como color.blue. Então, esse é um operador que retorna a cor azul. Ah, não, eu quero color.red. Então, operador que retorna a cor vermelha. Então, o operador color serve para retornar uma lista de cores. E você define ali aquela lista usando ponto, tá? Então, essa daqui é outra parte importante que você tem que aprender devagarzinho, que é os operadores. Porque eles podem te ajudar aí dentro da sua fórmula, né, quando você estiver fazendo ela, e ele também pode te ajudar ali na sintaxe. Então, tem alguns operadores que a gente usa bastante aqui. Por exemplo, esse ou, né? Ao invés de você usar a palavra or, você usa aqui essas duas barrinhas. O not, que é uma exclamação. Então, mais para frente, a gente vai ver como é que a gente usa eles aqui. Tem a lista aqui de operadores da Microsoft, tem também na documentação que eu passei para vocês, tem exemplos de como você utiliza elas, tá? Tem vários exemplos aqui, na verdade. Deixa eu ver isso aqui.
Vou pegar todo mundo aqui. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse retângulo daqui. Vou tirar também esse... Vou deixar esse botão. Vou deixar isso aqui, vou tirar isso aqui também. E esses dois aqui, eu vou deixar com 3 aqui. Vou deixar 3 entradas de texto, tá? Todas vazias aqui. E aqui, vou colocar esse botão como enviar. O texto dele, ó, enviar. Aquele verdinho aqui. Vou deixar aqui um rótulo do texto. Colocar a borda do rótulo aqui como 1, para ficar com a linha aqui bem definida. E aí, beleza, ó. Agora a gente vai para as funções, né? Que é a outra coisa básica que a gente tem que saber aqui em Power Apps para a gente aproveitar bem o desenvolvimento das coisas aqui. Então, como é que funcionam as funções aqui em Power Apps? Aqui, o Power Apps ele tem uma sintaxe bem parecida com o Excel também. Todas as funções que você tem lá no Excel, provavelmente a maioria, vai ter aqui em inglês também, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho aqui, né, essa entrada de texto chamada valor 1, a valor 2, e essa outra eu vou colocar como valor 3, tá? Valor 3. Então, eu vou colocar um valor aqui, ó. Vou colocar 100 aqui, vou colocar 30, e nessa outra eu vou colocar 40. E agora eu quero somar, eu quero que automaticamente ela some esses 3 valores, né? Você pode fazer isso com operadores, tá? Você pode estar fazendo com operador. Pode pegar lá, ó, valor 1, ponto teste, tá? Mais valor 2, ponto teste, mais valor 3, ponto teste. Beleza, ela vai trazer 170. Mas você pode também utilizar funções, como a função sum, que é a função de soma, é igual no Excel também, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, e esses 3 aqui. Ó, vou usar sum. E como é que funciona a sum aqui? A sum funciona da seguinte forma. Ela abre um parênteses. Sempre quando você vai abrir uma função aqui, geralmente, não é sempre, tá? Ela começa com a letra maiúscula, e todas elas vão começar com a letra maiúscula. Só que aí, ó, o restante dela é minúscula. Sum. Tem algumas exceções, como a função RGBA, mas as outras, a maioria vai ser assim. Sum. E aí você pode abrir o parênteses, tá? Abrindo parênteses, ela já funciona. Ou, quando você digitar, vai aparecer aqui embaixo e você pode clicar nela, que ela também habilita. Bem parecido com o Excel também. E aí, aqui em cima, vai ter uma legenda falando como que você deve usar essa função. Então, ó, eu tenho aqui, dentro, os argumentos da função, né, com a sintaxe. Então, ela tem aqui, ó, número. Então, eu vou colocar um número aqui, ó, 1000. Aí eu quero somar mais 100, por exemplo. Eu dou ponto e vírgula e coloco o segundo número que eu quero somar, 100. E eu fecho parênteses. Ó, ela vai aparecer aqui, 1100. E se eu quiser somar aqui as entradas de texto, né? É só colocar o nome delas. Então, ó, valor 1, ponto teste. Aí eu dou um ponto e vírgula para colocar o outro número, que é o valor 2, ponto teste. Veja que o Power Apps ele tem todo o sistema para deixar aqui os objetos todos coloridos. Então, ele tem todo o sistema de referência para facilitar aqui a sua construção. Igual no Excel. Ponto e vírgula, vou colocar o valor 3, ponto teste.
E olha aí, eu tenho lá o 170. Então, eu também posso usar as propriedades dentro das fórmulas, tá? Você tem aqui as fórmulas, né? Você tem aqui a sum, você tem fórmula, poxa, eu quero tirar a média. Usa a fórmula de média, que é a average, ó, que ela vai tirar a média. Ah, eu quero fazer outra coisa, quero concatenar. Uso concatenate. Aí você vai concatenar todas elas. Então, você tem conjunto de fórmulas, de funções aqui que você pode utilizar, tá? Eu vou também deixar aqui um guia de referência contendo todas as funções de A a Z, aqui do Microsoft. Ela fala tanto o que é cada função, como também a sintaxe dela, tá? E exemplos para você utilizar, tá? Então, é bem legal também. E aí, o que basta você saber aqui? É que na sintaxe aqui das funções, ela sempre vai abrir e fechar parênteses e ela sempre vai ter lá em cima a legenda falando como é que você usa ela, tá? Então tem algumas funções, por exemplo, funções de texto, né? Deixar maiúsculo, minúsculo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui no valor 1, eu vou, ao invés de digitar esse número, eu vou digitar aqui meu nome, Guilherme. Ah, eu quero que aqui embaixo, ó, ele pegue o valor 1 e mostre aqui maiúsculo. Então, posso colocar aqui, ó, a fórmula de texto se chama upper, tá? O que que ela faz? Ela fala para você aqui, ó, valor de texto a ser convertido para maiúsculo. Eu posso tanto escrever o texto aqui, então se eu quisesse escrever, eu daria entre aspas e colocaria aqui, ó, Guilherme, tá? Que aí ela mostra aqui embaixo, ó, maiúsculo, Guilherme. Quanto eu posso estar colocando a propriedade aqui também. Posso estar pegando lá do valor 1, ó, valor 1 ponto text. E ela vai pegar aqui. Ah, a upper faz para maiúsculo e o minúsculo. O minúsculo é o lower, tá? Ó, a lower deixa em minúsculo. E a primeira letra maiúscula é a proper. Então, se eu quiser, eu posso apagar a lower e colocar a proper. A proper, olha, deixa a primeira letra da palavra em maiúsculo e o restante minúsculo, tá? Veja que essas fórmulas são fórmulas simples, de um só parâmetro, de um só argumento, tá? Então, poxa, eu quero colocar aqui no meu aplicativo, eu quero que ele exiba aqui nesse rótulo a data de hoje. É a mesma coisa que no Excel, você usa a função hoje, só que é tudo em inglês, tá? Então, você tem que colocar aqui, ó, today, que é a fórmula de hoje, ó. Aqui em cima ela fala para você a sintaxe, ó. Você tem que abrir e fechar parênteses. Beleza, ó, ela vai mostrar a data de hoje, dia 21/10/2023. Essa fórmula, ela sempre vai te falar aqui o que que ela está retornando, ó. Tipo de dados, data. Você também tem fórmulas aqui, né? Por exemplo, eu quero retornar o usuário logado, tá? Quero retornar o nome do usuário. Como é que eu faço? Você pode usar uma fórmula chamada user. Ela também tem a sintaxe dela aqui, ó. User. Poxa, coloquei aqui aberto e fechado parênteses, só que deu erro. Não sei como é que usa essa fórmula. Como é que a gente pode ver? Indo na documentação. Eu posso vir aqui, ó, na documentação e procurar a fórmula user. Ela está lá na letra U, né? Então, posso vir aqui, ó, tem a user, eu posso clicar nela e ela vai me trazer toda uma descrição. Ela vai falar para você, ó, o que que a user faz? Retorna informações sobre o usuário atual. E aí, ó, a descrição, ó. A user retorna um registro de informação sobre o usuário atual, tá? O que que é um registro? São vários valores. Então, você vai ver que aqui, ó, ela te fala, ó, que o tipo de dados que ela está retornando é um registro, tá? Significa que o registro é uma linha com várias colunas. Você tem que especificar a coluna se você quiser exibir aqui no rótulo. Então, ó,
Aqui, né, na descrição, ela te fala como usa. Se você quiser retornar o e-mail, você vai colocar assim, user, abre e fecha parênteses, e coloca ponto e-mail. Se você quiser retornar o ID do Microsoft Entra, que isso aqui é mais para quem mexe com administração, tá? De tenant, você pode usar ó, ponto Entra Object ID. Ah, quero retornar o nome completo. User, abre e fecha parênteses, ponto full name. Vamos testar isso daqui? Então, aqui, ó, eu vou colocar user, né? Ó, user, abre e fecha parênteses, eu vou colocar ponto. Olha, ele já aparece aqui as coisas que eu posso estar pegando, ó, full name. E ele aparece, Guilherme Gomes. Poxa, tem outro aqui. Eu vi aqui, ó, que quando eu digito user, né, ó, user, ponto, ó, tem também um image. O que que é essa image? É a foto do usuário logado. Então, eu poderia estar colocando essa image, né, dentro de uma imagem. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, inserir uma imagem, aí, ó, aqui eu posso colocar user.fullname, né, para aparecer o nome. E aqui na imagem, eu poderia, ó, nessa propriedade chamada image, eu posso estar apagando esse sample image e colocar user, é a função, né? Abre e fecha parênteses, ponto, image. E aí, dentro da imagem, eu estaria colocando aqui a foto do usuário que está logado. Aqui está aparecendo a minha, mas a de vocês vai aparecer a de vocês. E conforme os seus usuários forem logando, vai aparecer a deles. Ah, quero exibir o e-mail. Mesma coisa, user.email, tá? Uma dica importante, pessoal, é que sempre que aparecer esse erro aqui, ó, de registro, quando aparecer essa palavra registro, significa que você tem que dar ponto, tá? Para que você escolha aqui a propriedade que você quer. É a mesma coisa apareceu aqui na cor, ó. Vamos supor que eu coloque aqui, né, a cor fio. É, ó, eu tenho essa função RGBA. Só que, ó, eu vou colocar aqui aquele nosso operador que a gente já viu, que é o color. Ó, color. Beleza. O color, se eu der ponto, ele vai me trazer várias coisas. Por quê? Porque ele também é um registro, tá? Então, registros são uma lista, não é bem uma lista, tá? Mas é um conjunto de valores que a gente chama, tá? São fechados aqui em um registro. Beleza. Então, funções aqui, tá? Essas funções, elas são funções operadores, tá? Propriedades e conhecer controles são aí as coisas mais básicas que você precisa dar uma boa olhada com o tempo, tá? Para que você consiga estar extraindo muita coisa de Power Apps. Depois que você aprender isso bem, assim, bem definido, aí fica todo o resto fica tranquilo. Você consegue uma certa independência para pesquisar novas coisas, tá? Então, para a introdução, eu vou estar finalizando por aqui, certo? Essa parte mais introdutória de Power Apps. Na próxima aula, a gente vai começar a fazer o nosso aplicativo, né? Lá o nosso controle de visitantes. E aí estaremos utilizando todas essas funcionalidades, também vendo um pouquinho de galeria, formulário, um pouco de boas práticas para que o aplicativo fique um pouco mais rápido. Então, a gente vai ver um pouquinho desse tipo de coisa já na próxima aula, tá? Vamos começar a construção, dica de design, esse tipo de coisa, tá? Essa aula só foi apresentando aqui um pouco do Power Apps, vendo aqui esses menus e vendo também essas funcionalidades que compõem aqui o Power Apps. Antes da gente encerrar aqui, vocês que estão presentes hoje, vocês têm alguma dúvida sobre Power Apps? Não necessariamente sobre essa parte introdutória, mas tem alguma dúvida? Poxa, eu estou fazendo aqui um app na minha empresa, deu esse piriri aqui, algo nesse sentido? Tranquilo? Como é que estamos? E agora, tranquilo, né, Felipe? Agora, vamos ver na próxima aula, com a gente Eu, fazendo aqui. eu, eu ia falar
mas minha filha tá sentada aqui do meu lado. Se vocês não viram uma vozinha de criança, é por isso. Ela que é muita informação, né? É bastante. A gente usa muito, na empresa que eu trabalho, inclusive tá eu e um rapaz que trabalha aqui comigo, o Felipe. A gente usa muito isso lá, a gente tem vários apps já funcionando, que foi desenvolvido por outra pessoa que trabalhava lá no setor, mas a gente quer fazer melhoria, quer fazer alguma coisa, né? E parece um bicho de sete cabeças. Mas, aos poucos, assim, eu acho que é legal você passar essa parte introdutória de coisa básica, assim, porque quando a gente, sei lá, abrir lá o app e ver toda a parte de programação, vai entender um pouquinho do que a pessoa fez lá e, sei lá, se quiser fazer alguma melhoria ou algum ajuste, que é o que a gente está precisando fazer em algumas coisas. Porque sempre tem, né? Você desenvolve uma coisa piloto, aí a gente começa a usar, começa a identificar as coisas, tem que colocar mais usuários utilizando, enfim, várias coisas. Aí vai minha questão. A gente pode anotar alguma dúvida e pode trazer na próxima aula? Pode sim. Pode, que eu tenho várias. Ó, você pega lá, dá uma olhada geral no aplicativo, traz todas elas, fala assim, ó, tô com essas dúvidas aqui, X, X, Y, isso. Porque tem algumas dúvidas que depende. Você viu aqui que, dependendo da dúvida, ela às vezes pode consumir um tempinho maior, a gente deixa para responder no finalzinho da aula, né? Para a gente pegar e focar no problema. Agora tem, assim, no geral, tá, pessoal? O que dessa primeira aula, dessa introdução aqui. Eu vou até ver se na próxima aula se eu vou conseguir fechar todo o assunto de Power Apps na próxima aula tudo, senão eu vou marcar mais uma aula, tá? Para ter um pouquinho a mais, aí eu aumento o tempo ali do certificado, né? A carga horária do certificado de 8 para, sei lá, 12, alguma coisa nesse sentido. Mas o importante é que vocês, a primeira aula é mais uma hora introdutória mesmo, para a gente pegar no detalhe esses pontinhos aqui, o que é cada coisa, tá? A diferença entre propriedade para operador, para o que é um controle, o que é uma propriedade comportamental, o que é uma propriedade de ação. Esses termos a gente não costuma, quando a gente está, por exemplo, no YouTube, nós não costumamos entrar tanto no detalhe assim, porque o pessoal gosta de vender curso, né? E aí, e também não dá tempo. Ficaria muito extenso um vídeo no YouTube para você entrar no detalhe de cada coisinha. Então, eu já deixo logo isso daqui aqui, para na próxima aula, quando a gente for construir, a gente já vai construindo direto, né? Fazendo aplicativo. Então, ó, traz a tabela, monta aqui cabeçalho, monta rodapé, coloca a galeria. E aí, na galeria, eu já vou, porque na galeria a gente vai trabalhar com esse operador aqui, né? Que é o thisItem, tá? Então, você vai ver que quando a gente tem aqui, ó, vocês vão ver isso aqui, ó, thisItem. O que é isso? Isso é um operador. É uma palavra que traz um conjunto de valores. E ele vai trazer aqui, ó, vários, né? Ele traz todas as colunas que a gente tem lá no Excel. Então, eu não vou, na próxima aula, falar o que é um operador mais, tá? Eu vou chegar para vocês. Isso aqui é um operador, ele traz esse e esse valor, tá? Eu vou explicar o que ele é, o thisItem, mas eu não vou explicar mais o que são operadores, tá? Mesma coisa da função. Vamos ver função, vamos ver if, vamos ver switch, vamos ver concurrência, uma lista de funções para a gente aprender, que são as mais importantes aqui do Power Apps. Só que eu já não vou entrar muito no detalhe da sintaxe, tá? Desse negócio de abrir e fechar parênteses. Essa parte eu não vou explicar tanto quanto eu estava trazendo aqui, tá? E eu acho que por hoje é só. Muito obrigado por vocês aparecerem. Eu vou pegar esse nosso videozinho, botar lá, tá? Meu objetivo depois é picotar essas aulas aqui, que são muito grandes, em pequenos vídeos, para ficar mais fácil das outras pessoas também assistirem e também jogar no LinkedIn. Falar, olha, pessoal, tem aqui uma playlist de aula gratuita. O importante é fazer a aula gratuita e também pegar conhecimento, trazer aqui para vocês, se vocês quiserem também estar replicando. Então, eu acho bem bacana. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Todo mundo tem meu WhatsApp aqui, então me chama no WhatsApp, tá bom? Fechou, Gui. Obrigado, viu? Nada. Tchau, tchau. Falou, falou, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beleza, valeu, Guilherme, até mais. Valeu.